Então está escrito assim: Adam Smith, a liberdade econômica individual. Do outro lado, Karl Marx propõe a igualdade econômica social, do socialismo ao Estado, de Estado ao comunismo do proletariado. Aí surgem dois outros elementos que não são propostas econômicas, são propostas culturais. Tem nada a ver com economia. São propostas culturais que surgem toda vez que você faz uma proposta ao ser humano, você estabelece assim com ele uma combinação. Aquele ser humano não é só a combinação, ele é a combinação e a repercussão do contrato que você propôs a ele nos outros níveis dele. Deu para entender isso? Se eu proponho assim, todo mundo vai ficar aqui agora pelado, vamos ficar todo mundo pelado. Tá, todo mundo concorda. Você concorda? Concorda. Vamos tirar a roupa e ficar pelado. Tá. Então, todo mundo ficou pelado. Agora, isso vai criar outros efeitos psicológicos nas pessoas? Vai. Porque uma pessoa é mais envergonhada, outra é mais sem vergonha, né? Outra vai falar assim, eu vou fazer isso como sacrifício pela pátria, né? E outra vai dizer, eu vou fazer isso porque eu quero ser livre. Cada um vai entender de uma forma. Então, quando você faz uma proposta, um pacote de propostas, isso gera, vamos dizer assim, de forma satélite de sentimentos, de anseios, né? Isso a gente chama de direita e esquerda. Na proposta econômica do Adam Smith, vamos dizer, do liberalismo, e a proposta econômica socialista. Quais são as características, né, dessas propostas no campo cultural? Surge com o que é um paradoxo, né? Surge com o liberalismo um sentimento que a gente poderia dizer assim de medo, porque se todo mundo é livre, a gente tem que ter certos parâmetros de morais para que essa liberdade não extrapole o irracional. Na verdade, todo mundo aqui agora está livre, liberou geral. Peraí, mas não é assim. A gente é livre, mas não pode ser livre em tudo. Tem coisas que ferem uma pessoa, tem coisas que uma pessoa vai considerar indecente, decente. E aí surge esse aspecto cultural que tem um nome de direito, mas não é necessariamente o capitalismo, porque o capitalismo é uma proposta, o liberalismo, né, é uma proposta econômica, e aqui a gente está falando de comportamento. E teve um analista que ainda é vivo dessas questões, que é o Anthony Giddens, que é um inglês. Ele fala assim, o problema do capitalismo ou do neoliberalismo é que ele é contraditório, no sentido assim, que ele propõe uma liberdade econômica, mas um moralismo que é restritivo. Dá para entender isso? Então, a gente é livre, mas a gente tem uma moral que nos regula. Então, essa moral é a direita. Agora, a proposta econômica que gerou a direita é o liberalismo. Então, você tem aí, quais são as características da direita? Uma moral cristã, eu não estou falando mal nem bem, tá? Por enquanto, só estou descrevendo. A noção de família, a noção de patriotismo e a noção de indivíduo. Esses são valores sagrados. O indivíduo, para ser livre, tem que ser individual. Não existe liberdade que não seja individual. Onde esses indivíduos vão exercer essa liberdade? A pátria em que eles nasceram. Qual que é a matriz geradora desses indivíduos? É a família. E quais são os princípios e valores que esses indivíduos adotam e se consideram assim, regulados por eles? A moral cristã. Então, isso é a direita. Isso, então, é o efeito de uma sociedade que as pessoas são livres. Então, elas se apegam a valores para que essa sociedade, a liberdade que essa sociedade tenha, não caotize essa sociedade. São valores morais. Se você tiver uma liberdade sem valores morais, o que acontece? Anarquia. Uma anarquia, que é a proposta de alguns anarquistas radicais. Vamos ser livres, mas sem moral nenhuma.
né? Então, é como se fosse um antídoto a essa liberdade, um sentimento de que eu tenho, tudo bem, vamos ser livres, mas eu tenho que ter determinados princípios. Aí você tem isso como um elemento regulador do liberalismo, né? E que o Anthony Giddens ele fala assim, é contraditório, porque se você propõe um capitalismo ou um neoliberalismo radical, ele vai contra até mesmo esses valores cristãos. Mas é contra por quê? Porque é um elemento, uma coisa antidota a outra. Do outro lado, o que nós temos? Qual que é a proposta, então, que vem junto com a proposta econômica de uma mudança social em que eu, então, equalize classes sociais, equalize as liberdades, eu tenho um elemento igualitário. A noção de pessoas que acham que vão ser felizes, né, quando isso acontecer, eu acredito que eu vou ser feliz quando fizer uma revolução, uma reforma social, e esses valores que os capitalistas usam para controlar a liberdade deles forem abolidos. Quais valores? Então, os valores de família, de pátria, de indivíduo, e eu consigo estabelecer uma renúncia a determinados valores em prol de uma igualdade. Então aí surge o que não é o socialismo, mas é a esquerda. O que é a esquerda? É essa ansiedade, esse desejo nas almas de certos seres humanos de que então eu vou mudar os valores. Eu não vou aceitar mais a moral cristã, a moral familiar, a moral do indivíduo. Eu não aceito essa liberdade total. Eu tenho que ter um sentimento de igualitário. Eu tenho que estar voltado para o outro, para o social, para o que é bom para mim é bom para o outro também, né? E aí você tem dois extremos. Um extremo que se regula com uma moral, que é a direita, e um extremo que quer abolir essa moral. Porque se não abolir essa moral, eu não vou conseguir mudar essa sociedade do outro lado, que é a proposta do outro lado. Então, é uma proposta de manter valores e uma proposta de destruir valores. E aí, quando você tem isso na psiquiatria ou na patologia médica antroposófica, você tem assim, o que é uma doença? Uma doença não é uma coisa nova. São tendências que o nosso organismo já tem, exageradas para mais ou para menos. Por exemplo, uma tendência inflamatória é uma tendência de dissolução. Uma tendência de formar um cálculo ou um tumor é uma tendência que normalmente, se ela estiver no âmbito normal, é uma tendência de dar forma a alguma estrutura orgânica. Quando eu dou forma demais, o que acontece? O que vocês acham que pode acontecer se eu carrego na mão demais e dá forma? Endurece. E se eu carrego na mão demais de fazer uma coisa fluir? Pego uma coisa assim que está meio endurecida e faço aquilo fluir e eu faço assim. Dissolve. Aí você tem então a extrema direita, a extrema esquerda. Uma endurece demais e a outra quer destruir demais. No sentido de destruir o quê? Valores, estruturas e tudo mais. Todas duas são, do ponto de vista médico, doenças. Doenças de dois desequilíbrios, por sua vez. Né? Porque a gente está falando aqui de direita e esquerda, e essas duas propostas como desequilíbrios. Uma pergunta aí, que já passando para baixo, né? Esqueci de definir assim. O que seria extrema-direita? Extrema-direita seria esse sentimento desses valores, né, da direita, esses valores família, pátria, mas com um endurecimento de tal forma que cai naquela coisa lá dos pigmeus. Nós somos os melhores do mundo, todos os outros são menos do que a gente, né? Nós somos os escolhidos, então eu não vou permitir que outros entrem aqui. E aí você tem um nacionalismo que não é patriotismo. A diferença é um grau assim de sentimento de superioridade, né? E que cai numa contradição, onde deveria haver liberdade, há um aprisionamento de uma comunidade dentro
dentro dela mesma, de uma bolha dela mesma. E do outro lado, você tem na extrema esquerda a ideia de que eu tenho que, então, fazer uma revolução, mesmo que eu derrame algumas toneladas de litros de sangue, mas o que é isso? Perto de um mundo melhor. Então, um ímpeto destrutivo, um ímpeto de cristalizar e um ímpeto de destruir. Todos dois são, então, dentro da visão antroposófica, visão arquetípica mais profunda, o arimânico e o luciférico. Né? O terceiro elemento que faltou aí nos dois extremos, a fraternidade, é que seria exatamente o meio. Né? O que impede que eu destrua outros seres humanos em nome de um fanatismo, de um ideal que eu nem sei se vai dar certo, mas eu tenho que destruir os valores e até as pessoas em nome desse ideal? Fraternidade. Eu não vou fazer isso com os meus irmãos. Eu não vou matar pessoas, nem vou sacrificar pessoas em prol de um ideal. Não pode. A pessoa vale mais que o ideal. O que vem na frente é o ser humano. O ideal é uma tentativa. E do outro lado, se eu tenho uma vida social em que vários indivíduos são livres para ficar ricos ou ficar pobres, o que impediria que isso virasse um oceano de egoísmo? A fraternidade. A fraternidade seria o medicamento dos dois lados. Uma sociedade de seres livres, mas fraternos, não se cautiza. Uma sociedade de livres, de pessoas que propõem uma igualdade, mas são fraternos, jamais um mataria o outro, jamais um pensaria assim, nem desrespeitar as ideias do outro, né? Porque isso não é fraterno. Justamente, o terceiro elemento, que é o mais fundamental do ser humano, é aquele que desapareceu do cenário. Por que ele desapareceu do cenário? Por que os dois outros, que são mais assim, fáceis de alcançar, foram os que ficaram e se constituíram dois extremos? Porque eles não dependem tanto de um movimento profundo interior do ser humano em direção a si mesmo. Ninguém pode ser programado para ser fraterno. Você pode estimular um ser humano à fraternidade, mas uma pessoa ela é fraterna ou não. Se você teve o desaparecimento da fraternidade em duas propostas, tem outras, né? A gente fica muito assim, capitalismo, socialismo, isso que a gente está vendo no Ocidente. Se você vai em outros países do Oriente, você vai na Índia, vai nos países islâmicos, por exemplo, são outras propostas. Mas que vocês podem ter certeza, você vai numa aldeia indígena, por exemplo, tem um povo no Xingu, os Khoikhuru, a aldeia é dividida em duas. A aldeia sul e a aldeia norte. E tem a casa dos homens no meio. A aldeia sul é um clã, a aldeia norte a outra. Eles pensam totalmente diferentes. Isso já vem de gerações e gerações. Tem os Khoikhuru A, os Khoikhuru B. Essa tendência de polarizar é natural do ser humano. Se você for abrir o crânio do ser humano e estudar, a gente tem dois hemisférios cerebrais. Os gregos chamavam isso de apolíneo e dionisíaco. Quando um grego ia ser iniciado, né, nos mistérios gregos, o ideal é que ele fosse iniciado nos mistérios apolíneos e nos mistérios dionisíacos, para ele ver os dois lados. Só depois que ele fosse iniciado nos dois mistérios, ele teria elementos para se situar corretamente. Se ele se colocasse só num, ele estava assim caindo para um lado. Se ele colocasse só no outro, caindo para o outro lado. E os gregos chamam isso, né, de iniciação apolínea e a iniciação dionisíaca. Depois o Nietzsche vai estudar isso e tudo. Então você tem aí dois elementos, um apolíneo e um dionisíaco, que faltou aí justamente aquele que equilibra os dois. Esse equilíbrio a gente pode definir usando o ternário maçônico, liberdade, igualdade e fraternidade, como um elemento da fraternidade, mas não é só isso não. É muito mais do que isso. Essa fraternidade aí, ela é uma fraternidade livre, uma fraternidade igualitária, é uma fraternidade espontânea, não é uma fraternidade que possa ser programada por um pacote de medidas
X ou Y. No máximo, ela pode ser objeto de estímulo pela educação, mas ela depende de uma tomada de consciência do ser humano. Quando eu falo ser humano, eu estou transcendendo religiões e ideologias econômicas. A gente está falando de ser humano, não é nem do pessoal da direita, nem do pessoal da esquerda, nem os muçulmanos, nem os cristãos, nem os judeus e os muçulmanos, nem o Oriente e o Ocidente, nem os europeus e sul-americanos. Eu estou falando de ser humano. O ser humano tem uma qualidade ou não tem uma qualidade, que é o sentimento de solidariedade. Isso foi pesquisado, não é minha opinião, não. Isso foi pesquisado por diversos trabalhos, o chamado instinto solidário do ser humano. Então, por exemplo, alguns animais que adotam filhotes de outros animais, vocês já devem ter visto isso, né? Ou alguns primatas que, por exemplo, uma fêmea que teve um filhote morre. Os chimpanzés fazem isso, os babuínos. Aí as outras fêmeas do bando, né, adotam aquele filhote da fêmea que faleceu como filhote dela mesma. Quer dizer, por que ela fez isso, se isso daria mais trabalho para ela, é mais ameaçador, porque ela, na hora de que surgir um predador, ela ainda tem que dar conta do filhote, porque até aí, no nível instintivo, os seres vivos têm uma espécie de princípio de sobrevivência, que isso é necessário, ser solidário é necessário para sobreviver. Muito se fala do pai do evolucionismo, Charles Darwin, né? Então, muita gente não conhece um aspecto muito importante do Charles Darwin, que tem a ver com isso que a gente está falando, é que o Darwin percebeu a luta pela sobrevivência, que o mais apto devora o mais fraco. Mas o Charles Darwin escreveu um outro livro, que não é A Origem das Espécies, onde ele fala da luta pela sobrevivência, onde ele fala da solidariedade, do instinto de solidariedade entre espécies, que é um outro determinismo biológico. Existe nos animais e no ser humano a capacidade de sentir compaixão. Quando eu falo fraternidade, é compaixão. Aí vocês vão assim, fraternidade, então, essa aí é compaixão? O budismo fala isso há 2.500 anos. O cristianismo também, até o Islã. Se você pegar uma sura lá do Islã, fala assim, ajuda o teu irmão, não levanta a espada contra o teu irmão. Até o Islã. Né? Os índios. Por que então, isso já é babado, falado, divulgado nas tradições religiosas, que são tradições espirituais, por que os seres humanos teimam em não ser solidários, em não ser fraternos? Egoísmo? Egoísmo? Sim, porque eles são egoístas. E isso não depende de ideologia política, nem de religião, é da natureza humana. Lembrando, nós estamos falando da natureza humana, a um nível mais profundo. Porque isso depende aí entra a visão da antroposofia, a visão oculta, da evolução daquela alma. Quanto mais uma alma evoluída quer dizer, mais encarnações ela teve, mais ela sofre. E o sofrimento, ele é o nosso grande mestre. Os seres humanos entendidos como seres que vão e reencarnam, etc. Quanto mais o ser humano sofre, mais ele é capaz de sentir o sofrimento do outro. Houve um período lá na evolução lá atrás, onde instintivamente nós éramos capazes de ser solidários como os macacos são. Mas aí não vale, porque é um instinto. Nós perdemos esse instinto, porque nos tornamos egoístas, isso volta à ideia de Kali Yuga. Kali Yuga é o império do egoísmo. E aí todas as nossas propostas são egoístas. Como que eu vou ter uma sociedade justa, todo mundo igualzinho, mas sem mexer com o meu ego, nem com meus desejos? Como que a gente vai ser livre, mas sem ferir os meus bens? Então, sempre o egoísmo está nos dois lados, de formas diferentes. Se você procurar, você identifica. Então, esse elemento fraterno faltou porque a humanidade ainda não desenvolveu essa maturidade.
Essa maturidade, para ser desenvolvida, precisa de 2 elementos. Precisa de educação. Por que educação, mas se não desenvolveu? Porque muitos até podem ter desenvolvido, mas isso precisa ser estimulado. Se você promove uma educação que não estimula certos valores, aqueles valores existam ou não, nunca vão ser estimulados. Por exemplo, tem uma criança que nasce com um dom musical. E isso aí tem um monte no planeta. Ela seria um Beethoven, um Bach. Mas os pais não deram para ela uma escola de música. Ela não aprendeu, ela não conviveu com música. Então aquele dom musical dela, e ela seria genial se ela tivesse tido aquela educação, morre com ela. Então você tem que mostrar a uma criança, olha, o ser humano é bom, o ser humano é capaz de ser solidário. Isso não tem nada a ver com política, isso não tem nada a ver com religião. O cristianismo fala isso, o islamismo, o budismo, mas não são religiões, uma religião é ideologia também. A gente está falando de qualidades humanas. Você tem que estimular na educação as qualidades humanas boas e desestimular as qualidades ruins, o egoísmo, o narcisismo, a violência e todas as outras que a gente puder enumerar. Se porventura aquela criança que está recebendo aquele estímulo tem aquilo ainda atrofiado nela, pelo menos em algum momento da vida dela, ela recebeu um estímulo. Se aquela criança tem aquilo desenvolvido, aí que a coisa deslancha mesmo. Ela vai ser uma pessoa que tem o elemento e que ele foi estimulado. Então essa pessoa vai ser uma pessoa solidária, independente da religião, da cor da pele, da língua que ela fala e da ideologia política que ela segue. A gente está falando de seres humanos. Bom, e é por isso então que a liberdade ficou em segundo plano e voltou para onde sempre esteve o discurso religioso. Quando então você tem essas duas propostas, onde que fica no liberalismo a fraternidade? O liberalismo, como o Adam Smith propõe, ele não reconhece nenhuma necessidade de fraternidade, a não ser que seja interessante para os negócios, né? Então ele tem uma frase do Adam Smith assim, por que não lembro exatamente as palavras, mas é assim, por que o ferreiro, quando chega o seu cliente, sorri para o seu cliente, né? Oferece um copo d'água, manda ele sentar e escuta o cliente dizer assim, olha, eu preciso que você faça uma ferradura para o meu cavalo, né? Eu vou medir, sempre sorrindo, sempre amável. Porque o ferreiro ama o seu cliente? Não, diz o Adam Smith. Porque o ferreiro sabe que é bom para os negócios sorrir para o cliente. Ele não está pensando no cliente, está pensando nos negócios. Né? Então não tem nenhuma fraternidade, né? No máximo um interesse. Agora, onde há uma fraternidade numa ideologia que fala assim, olha, vamos estabelecer a força, uma equalização. Mas isso algumas pessoas vão resistir. Olha, infelizmente é assim ali da vida. Se for o caso, como pensava Stalin, como pensava outros líderes, né? Comunistas. Então, se for o caso, a gente sacrifica aí uns 20 milhões, 60 milhões, isso não é nada, né? O ideal é que vale. O mundo melhor é que é importante. Se eu matei mulheres e crianças aos milhares para conseguir esse ideal, o que é isso? Não é nada, é um sacrifício. Onde está a fraternidade aí? Não tem nenhum. Então você não vê nos dois. Se você procurar nas raízes, você não encontra. Oi? Não, ambos lados têm seu egoísmo, né? Eu presenciei, como eu vivo no mundo capitalista, jovem, né, a gente entende o nosso egoísmo e convive com ele, né? Uhum. Quem tem mais dinheiro e tal. Mas eu tive a chance e a sorte, vamos dizer, entre aspas, de conviver um período na Alemanha Oriental. Uhum. E como eu tinha, por causa de uma situação, eu tinha um acesso a um cartão que você podia entrar numa loja. As lojas normais, todo mundo só comprava aquelas
um papel higiênico, um pouquinho de comida ali, entendeu? Mas como, com esse cartão, como estrangeiro, né, quer dizer, na área diplomática, você podia entrar em certos supermercados que só entrava o pessoal diplomata, mas que era do Estado, assim, a elite do Estado da Alemanha Oriental tinha acesso, quer dizer. Então é o egoísmo, ou seja, o povo todo não tinha aquilo, né? Você tinha aqueles suprimentos de comida, mas eles achavam normal, eles, porque eu sou da cúpula do Estado da Alemanha Oriental, ele entrava lá e comprava aqueles doces alemães ocidentais, tinha todo aquele acesso. Sim. Né? E eles saíam com as sacolas sem identificação, porque quando você saía na rua com aquilo, depois a pessoa, o outro não podia ver que você entrou naquele supermercado, entre aspas, para o cara ocidental, e comprar aquilo. Então era um egoísmo. Eu, jovem, né, tinha 19 anos, como pode ser isso? Quer dizer, e eram pessoas do Estado, né? Quer dizer, então, quem era do Estado, de certo nível, né? Então é o egoísmo, né? Ele pensa nele, ali naquele momento, fala, não, eu tenho direito a isso. O Steiner diz assim, você acabou de falar? Sim, sim. O Steiner fala assim, você não vai compreender o ser humano por teorias políticas. Você não compreende o que é o ser humano estudando o que é direita, estudando o que é esquerda, capitalismo e marxismo. Porque são teorias políticas. O ser humano é muito mais do que isso. E nesse muito mais do que isso tem o egoísmo. E o egoísmo humano, ele é muito enraizado. E mesmo que uma pessoa viva numa sociedade socialista ou numa sociedade capitalista, ele vai continuar sendo egoísta. A crença no século XIX, não só do Karl Marx, mas a base da sociologia, né? Dos chamados pais da sociologia, por exemplo, Durkheim, o Emile Durkheim. O que eles acreditavam? Que não existe indivíduo, que a sociedade, se existe, não importa. A sociedade, se ela é de um jeito, todos os indivíduos serão correspondentemente daquele jeito. Se eu mudo a sociedade de cabeça para baixo, todos os indivíduos vão ficar de cabeça para baixo. Não é verdade. Os indivíduos existem e a sociedade existe. Se os indivíduos existem, mesmo que você mude as bases da sociedade, eles vão continuar com suas qualidades boas ou ruins. Você vai ter socialistas egoístas, socialistas fraternos, capitalistas egoístas e capitalistas fraternos. Porque o ser humano é assim em qualquer lugar do mundo. Você vai ter católicos egoístas, católicos solidários, ateus egoístas e ateus solidários. Você vai ter judeus solidários, judeus egoístas, muçulmanos egoístas, muçulmanos solidários, budistas egoístas, budistas solidários. O ser humano é assim. Índios solidários. Eu vivi com índios, convivi muito no Xingu. Tem índios egoístas, tem índios que matam outros índios e tem índios muito solidários. Eles não são diferentes de nós. Eles são iguais a nós. Iguais nas coisas boas e iguais nas coisas ruins. Se a coisa do índio e anjo, não existe isso não. Bom, continuando aí, senão a gente não vai ter tempo. Porque até anjo tem um bom. Até anjo tem bom e ruim também. O Steiner coloca o seguinte, então. A questão é colocar esses três elementos, recuperar a fraternidade, né? Mesmo que uma boa parte da humanidade coloca boa parte nisso aí, não compreenda, não entenda o que é ser fraterno, porque tem gente que não entende mesmo, as pessoas não são iguais. Tem gente que é capaz de matar você por causa do seu celular e vai comer um sanduíche. E tem gente que se pisar no seu pé sem querer na fila, vai perder a noite de sono. Puxa, pisei no pé daquela pessoa. Isso não tem nada a ver com ideologia, nem com classe social, nem com raça. Isso é o ser humano que é assim. Então, recuperar a fraternidade não é só falar em fraternidade. Recuperar o estímulo à fraternidade. Como a gente vai estimular nos que têm menos e nos que têm mais ainda. E recuperando, a gente volta ao ternário sagrado que foi destruído e fragmentado depois da Revolução Francesa. Liberdade por um lado, igualdade por outro, e a fraternidade virou
Então ele propõe, deixa eu ver se eu não pulei nada ali. Uma coisa que é curiosa é que a bandeira do Brasil, né, que é uma lema positivista, amor, eram 3 também que tiraram o amor. Tiraram o amor. A ordem por princípio, porque o progresso por meio e o amor por fim. Os positivistas consideravam que amor é uma paixão, né? Tem que ser uma coisa racional, assim, não uma coisa apaixonada, assim. Nós vamos tirar esse amor, tá muito romântico demais. Bom, a vida cultural. Então, os 3 elementos, eu acho que vocês já entenderam, que eles são orgânicos. É como falar, a cabeça, o tronco e a cabeça e o tórax e o abdômen. Agora, tem que colocar em cada um a coisa que lhe corresponde, porque se você trocar, que vira bagunça. Onde que eu vou pôr a liberdade que o capitalismo prega? Onde que eu vou pôr a igualdade que o socialismo propõe? Se eu coloco a igualdade que o socialismo propõe no lugar certo, funciona. Se eu coloco a liberdade que o capitalismo propõe no lugar certo, funciona. E ainda vai funcionar melhor ainda se eu colocar o terceiro elemento. Porque tem que ter 3. Por quê? Porque a sociedade é triorgânica. Onde eu coloco o quê? Aí ele coloca assim, o Stein. Onde eu coloco liberdade? Na vida cultural. Depois eu vou explicar o que é vida cultural. Onde eu coloco fraternidade? Na vida econômica. E onde eu coloco igualdade? Na vida normativa. O que o Steiner chama de vida cultural? Eu estou lá embaixo, vocês estão vendo aí? Papel? O que ele chama de vida cultural? Tudo aquilo que é individual. A noção de cultura aí do Steiner não é noção antropológica dos antropólogos, que eu também sou antropólogo. Cultura é uma coisa do coletivo. Não. Cultura, para o Steiner, tem uma conotação diferente. É a relação do indivíduo com o coletivo. Os antropólogos não trabalham com o indivíduo. Eles são herdeiros do socialismo, do socialismo que eu falo, não o socialismo marxista. O socialismo como ideia de social, dos sociólogos, das ciências sociais, de que só vale o coletivo. Então, isso que o Steiner propõe aí, vida cultural, os americanos preferem falar cultura do que sociedade. Né? A antropologia americana fala em cultura, a antropologia francesa, sociedade. O que o Steiner chama de cultura não é a mesma coisa. O que ele chama de cultura a gente pode entender assim como uma pergunta. O que eu, como indivíduo, eu sou um indivíduo livre. Como eu e o que me expresso na sociedade. Aqui eu estou conectado, porque todos nós estamos conectados a uma sociedade. Ah, mas então eu vou mudar do Brasil, eu não quero estar conectado. Você vai se conectar a outro. Né? Você está vivendo em comunhão com as pessoas. Como você vai se expressar diante dessas pessoas? Ah, eu penso assim, eu prefiro me vestir assim. Eu adoto essa religião que algumas pessoas também adotam. Ah, eu prefiro me comportar dessa maneira. Eu sou mais moralista e eu sou mais liberal. Ah, eu gosto de carnaval e eu detesto carnaval. Eu sou uma pessoa muito religiosa. Ah, eu não acredito em nada disso. Então, isso é a liberdade, o Steiner. É como você expressa a sua identidade, os seus anseios, os seus desejos, o seu projeto de vida numa sociedade que dialoga com você. Isso ele chama de cultura? Ele chama isso de cultura, né? Então, cultura não é só aquilo que a sociedade imprime em você desde a educação, sua língua, é isso também. Mas a ideia, para você entender isso, tem que ler, sugiro a vocês, um livro do Steiner, chama Filosofia da Liberdade, onde ele explica isso. É um livrinho que foi a tese de doutorado dele, ele tinha acho que 20 e poucos anos, né? Filosofia da Liberdade. O Steiner era doutor em filosofia. Então não é verdade que o Steiner não estudava filosofia, ele só estudava o curso. O Steiner frequentava grupos de estudo com Hegel, ele frequentava universidades, os meios filosóficos da época dele, ele frequentava grupos de esquerda, frequentava grupos de direita, grupos católicos, grupos esotéricos. O cara tocava um monte de instrumento, mas ele era ele mesmo. Isso é que é vida cultural.
Eu não estabeleço territórios. Onde tem arte, eu estou lá. Onde tem ideias interessantes, eu estou lá. E comungo com essas ideias. Não me interessa, é direita, é esquerda, é islâmico, não me interessa. É bonito, é verdadeiro, é correto, é humano, isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com o meu eu. Isso é que é liberdade do Stein. Então a liberdade, onde eu posso ser livre, fazer o que quiser. Eu quero andar pelado, pode, só que vai dar uma cana aí, mas você pode. Onde eu posso me expressar a minha individualidade, o meu ser, na vida cultural. Porque dentro do meu leque de opções que a minha sociedade oferece, eu vou escolher aquelas que têm a ver comigo. E quanto mais complexa uma sociedade, a gente vive numa sociedade complexa, mais leque de opções você tem. Eu quero não comer carne. Você vai achar uma tribo de veganos ou vegetarianos. Mas eu sou carnívoro. Você vai achar uma tribo de pessoas que só comem carne. Eu quero fazer yoga. Você vai achar pessoas que fazem. Eu prefiro tai chi. Você vai achar também. Eu quero me dedicar a coisas esotéricas. Você vai achar um monte. Eu quero frequentar pessoas que são ateias. Esse negócio de Deus, espírito me enche o saco. Você vai encontrar. O importante é onde você viva livremente e se expresse os seus anseios, os seus sonhos. Isso chama vida cultural. O que tem a ver com a vida cultural como instituição? Tem instituições? Tem. Qual que é a instituição cultural básica? Onde a liberdade é o fundamento. A escola. A escola. Porque é a escola que vai apresentar para a pessoa esses leques. A escola não deveria dizer à pessoa o que ela deve pensar, o que ela deve sentir, o que ela deve escolher. A escola deve dizer à pessoa, olha, a sociedade tem leques. Qual que tem a ver com você?